Muito bom dia a todos. Queria começar por dizer que estou muito entusiasmado por estar aqui hoje convosco a partilhar algumas das experiências que temos tido no município de Penafiel e, sobretudo, agradado pelo convite que nos foi feito para estarmos aqui hoje. Agradeço à Paula Teles o amável convite que fez. Cumprimento os meus colegas de mesa. É sempre uma honra partilhar uma mesa com dois autarcas de duas capitais de distrito. E, portanto, gostaria-vos de falar um pouco sobre aquelas que têm sido as transformações urbanas que temos vivido em Penafiel ao longo dos últimos anos. Trago-vos uma fotografia aérea do centro urbano de Penafiel, delimitado a branco, aquele que é o nosso centro urbano, como dizia há pouco. Como podem verificar, a vermelho está assinalado um eixo viário fundamental, a A4, que no fundo passa na zona norte do nosso concelho, e a verde podem ver ali duas manchas, que são dois espaços agrícolas de referência, a Quinta da Aveleda e um outro produtor de vinho, e que de facto esses dois territórios que estão ali assinalados a verde acabam por condicionar aquilo que é o desenvolvimento urbano da cidade, bem como a sul, o que está marcado a roxo, o nosso parque da cidade, a nossa infraestrutura verde de referência, que também, de certo modo, condiciona aquilo que é a expansão urbana da cidade. Eu marquei ali a turquesa, dois espaços sobre os quais vos vou falar. Dois vazios urbanos, um a norte, na zona de Novelas, perto da estação de caminhos de ferro, e outro, mesmo no coração da cidade, a zona chamada a zona de Poços, que no fundo são as costas do centro histórico de Penafiel e que, como podem verificar nesta imagem, são dois espaços, dois vazios urbanos que nós desde 2015 temos intervencionado no sentido de integrar estes espaços naquilo que é o desenvolvimento urbano da cidade, mas sobretudo pensando numa lógica de planeamento da mobilidade e olhando para a mobilidade como um fator estruturante daquilo que é o seu desenvolvimento. Mas antes de 2015, em 2009, os passeios da avenida principal de Penafiel, da avenida Sacadura Cabral, eram assim. Eram pequenos, tinham uma faixa de estacionamento paralela e, na altura, o autarca da altura, o Alberto Santos, entendeu que era importante fazer uma intervenção para alargar os passeios. Nessa altura, o meu avô tinha uma loja no centro histórico, uma loja de comércio, e aquilo que ele dizia era: estes tipos estão completamente loucos. Então vão tirar os carros do lado dos passeios. Então as pessoas não vão poder estacionar e vir diretamente à loja e levar as compras para o carro. Para que é que precisamos de passeios maiores do que aquilo que já temos? Obviamente, se o meu avô visse, e ele infelizmente já não está connosco, mas se visse esta imagem em maio de 2022... num dia perfeitamente normal, num domingo normal, sem nenhum evento, com os passeios em Penafiel cheios de pessoas a usufruírem de espaço público, diria que afinal o autarca tinha razão. Mas de facto, gerir territórios é um grande desafio. Todos vós reconhecem isso seguramente. E provocar alterações, mexer naquilo que é o estilo de vida das pessoas, naquilo que é o dia-a-dia das pessoas e os seus hábitos, é ainda um problema maior. Mas a boa notícia que eu vos trago aqui hoje é que isso é um problema até ao exato momento em que as pessoas percebem que aquilo que estamos a fazer, que as transformações que estamos a fazer vão melhorar a sua qualidade de vida. E este é um dos grandes desafios dos autarcas. Manterem esta permanente ligação com a população, conseguirem fazerem vencer a sua visão, mas também não implementarem medidas contra aquilo que são as expectativas das pessoas. E, portanto, este diálogo é fundamental. E de facto, nós vivemos momentos extraordinários de uma transformação exponencial, da alteração de paradigma de um dia para o outro, quase. Vivemos isso com a pandemia. E se há muitos anos atrás, ou umas décadas atrás, o automóvel foi considerado o principal símbolo de autonomia, até de liberdade por muitos ou por todos, com a democratização do acesso ao automóvel, a verdade é que hoje em dia o automóvel é sinónimo de insegurança. Sabemos que os acidentes rodoviários são uma das principais causas de morte da população saudável. O automóvel é sinónimo de perda de tempo. Perdemos horas e horas no trânsito a tentar nos deslocar de um local para o outro.
e é seguramente também o automóvel sinónimo de poluição, porque sabemos que grande parte das emissões de CO2 em todo o mundo são provocadas pela circulação dos veículos automóveis. E, portanto, eu trago-vos aqui um pequeno vídeo de 1 minuto do urbanista Carlos Franco, que gostava que ouvissem, e que seguramente será o minuto mais interessante desta minha intervenção. We accept that in cities. Our sense of time is warped because we have to waste so much of it just adapting to the absurd organization and long distances of most of today's cities. Why is it we who have to adapt and to degrade our potential quality of life? Why is it not the city that responds to our needs? Why have we left cities to develop on the wrong path for so long? I would like to offer a concept of cities that goes in the opposite direction to modern urbanism. An attempt at converging life into a human-sized space rather than fracturing it into inhuman bigness and then forcing us to adapt. I call it the 15-minute city. O conceito da cidade de 15 minutos, que todos vós conhecem. Mas aqui o importante desta mensagem, penso eu, que eu gostei de partilhar convosco, é que, de facto, nós temos que olhar para os nossos territórios, para as nossas cidades, como um processo de transformação contínua e de melhoria da qualidade de vida das populações. Na década de 90 havia um presidente da Câmara de Penafiel que fazia o seguinte raciocínio: as cidades evoluídas têm trânsito, Penafiel tem trânsito, portanto Penafiel é uma cidade evoluída. Obviamente quem veio a seguir a ele não concordava com esse raciocínio, então para resolver o problema do trânsito da avenida principal da cidade de Penafiel, da Nacional 15, que atravessa o nosso centro urbano, foi construída esta variante, a variante do Cavalum, com 4 faixas, 2 faixas em cada sentido e, portanto, os problemas seriam seguramente resolvidos. Obviamente que, rapidamente, essa variante, essa via, passou a ser designada a Estrada da Morte em Penafiel. E aqui, esta é uma imagem em 2009, de um acidente, o acidente mais dramático que houve nesta via, para além de muitos outros, que provocou 7 vítimas mortais. Obviamente, de 2019 até 2015 fizemos muitas intervenções para melhorar a segurança rodoviária desta via, mas em 2015, quando aprovámos o nosso PAMUS e quando garantimos o financiamento para a sua execução através do PEDU, a primeira decisão que tomamos, a primeira empreitada que lançamos, foi precisamente aquilo que chamamos a humanização desta via, ou seja, a redução da dimensão das faixas de rodagem, a criação de passeios, de ciclovias, a arborização de toda a via, tornando-a mais segura e, seguramente, também mais agradável para aqueles que vivem em Penafiel. Até porque esta via tem uma particularidade muito interessante. Ela faz a ligação entre a cota alta da cidade e a infraestrutura verde, o nosso parque da cidade, e, na verdade, até esta intervenção era muito difícil alguém ir a pé ou de bicicleta desde o centro da cidade até ao parque da cidade, passando por aquela via que viam há pouco. E, portanto, o que acontecia? As pessoas pegavam no seu automóvel, faziam esta chamada variante do Cavalum e chegavam ao parque da cidade de carro e depois faziam um percurso inverso. Hoje isso já não acontece. E nós, para além dessa intervenção de requalificação daquela via, olhamos para um espaço que fica nas costas do centro urbano, que eu vos mostrava há pouco na fotografia aérea, que é este vazio urbano que vem aqui, muito próximo do centro histórico, do coração da cidade, e olhamos para ele como um espaço muito importante para estabelecer essa articulação entre a cota alta e a cota baixa e, sobretudo, para desenvolver um novo conceito complementar ao nosso centro urbano. O centro urbano de Penafiel é muito exíguo, não temos grandes praças, não temos espaços de lazer com grandes dimensões e, portanto, entendemos que aqui seria o espaço certo para provocarmos uma transformação urbana através da construção deste equipamento cultural que vem aqui no canto
da imagem, através da construção de uma praça que tenha uma ligação pedonal com todo o centro histórico, inclusivamente através da criação no resto-chão de um edifício, de um corredor pedonal para melhorar essa acessibilidade pedonal e também através da construção de uma nova via estruturante que liga o centro histórico à via que vimos há pouco, à variante do Cavalum, e para garantir uma melhor mobilidade pedonal e ciclável entre estes dois espaços. E, portanto, esta é uma fotografia aérea da obra, que eu gosto muito desta imagem porque conseguimos perceber o real impacto e a dimensão de toda a intervenção que está a fazer, que envolve a criação deste equipamento cultural, que tem um investimento de 5 milhões de euros e que tem uma área envolvente de 12 mil metros quadrados de zonas de lazer, a praça com 4.500 metros quadrados, uma residência para estudantes universitários que vamos construir também numa atitude de regeneração urbana e de requalificação do casco antigo da cidade, que irá ter dezenas de quartos para jovens e que assim também irão colocar os jovens no centro do nosso território mais antigo, e esta via estruturante que vos mostrava há pouco, com um investimento de cerca de 1,5 milhão. É um investimento de cerca de 9 milhões de euros que vai transformar toda esta zona. E, obviamente, paralelamente estamos a desenvolver um plano de pormenor para toda esta encosta que, como podem ver, do ponto de vista conceptual, queremos que seja o expandir da infraestrutura verde que está na outra encosta pela cidade. Nós queremos que o Parque da Cidade, a nossa infraestrutura verde, entre pelo centro histórico e que, no fundo, a ocupação deste território seja sobretudo com zonas de lazer e com zonas de bem-estar, com áreas verdes para a população. Um outro assunto que vos queria falar aqui tem a ver com a outra mancha turquesa que vos apresentava no início, que é precisamente a zona da estação de caminhos de ferro de Novelas. Em 1910, o comboio passava na Praça do Município. Temos aqui esta imagem em preto e branco, lindíssima, de o comboio passar exatamente nos passos do município e que depois seguia em direção a Felgueiras. Obviamente que isto hoje já não acontece e a linha do Douro passa a 7 km deste edifício dos passos do Conselho. Mas no ano passado, o nosso Presidente da Câmara escreveu um artigo que dizia o comboio regressa à cidade. Obviamente que não vamos ter uma ligação, esta linha não vai ser reeditada, mas na verdade aquilo que vamos fazer é a construção de um interface multimodal nessa zona, em frente à estação de caminhos de ferros de Novelas, que estará associado a todo um novo sistema de transportes públicos, obviamente aproveitando a alteração ao regime jurídico dos transportes e a partir do momento em que a Câmara Municipal passa a ser a autoridade de transportes, ganhamos aqui uma outra margem de intervenção e, portanto, queremos aproximar a estação de caminhos de ferros do centro urbano, queremos garantir as ligações rodoviárias através do transporte público entre a estação de caminhos de ferros e o centro urbano através deste equipamento que estamos a construir. E, portanto, ali, como podem ver na imagem, temos a estação de caminhos de ferros e depois, em frente, temos também um outro vazio urbano, que vos falava no início, onde está a ser edificado esse interface, naquele terreno que podem ver ali com as terras remexidas. A estação de caminhos de ferros, como podem concluir, estava isolada. O acesso à estação de caminhos de ferros é por uma antiga estrada nacional que tem cerca de 7 km, que não tem passeios e que está muito degradada. E, portanto, para além de fazermos este interface, que podem ver ali no topo o centro urbano de Penafiel numa cota mais elevada, e dizia eu, para além da construção deste interface, vamos também construir, e já vem ali o arranque dessa nova via, uma nova via de ligação entre o interface e a saída da A4, precisamente neste trajeto, que irá reduzir em 3 km a distância entre os passos do município e a estação de caminhos de ferros. Neste momento, os passos do município estão a 7 km, vão passar a estar a 4 km e será possível fazer um trajeto seguro em termos pedonais e cicláveis. Estas são as imagens do interface, que neste momento está em obras, e da nova via, que também está a ser construída. E esta é a maquete 3D que eu vos trago aqui, por uma pequena particularidade, mas que eu acho que é muito simbólica. Normalmente, nestes tipos de equipamentos, nós assistimos a uma infraestrutura com uma dimensão considerável e exatamente ao lado, ou por baixo, subterrâneo, vemos um estacionamento com a mesma dimensão
uma zona de estacionamento para veículos com a mesma dimensão, ou às vezes, muitas das vezes até maior. E na verdade, nós tomamos a decisão que o parque de estacionamento que vem ali devia ser muito reduzido, devia ser muito pequeno, para ser um simbolismo de que nós não queremos que as pessoas vão para este interface de carro. Nós queremos sim que as pessoas adotem o sistema de transporte público e que circulem sempre no transporte público e, portanto, tomamos essa decisão de ter ali apenas um pequeno parque de estacionamento que será sobretudo para carregamento de veículos elétricos. E, portanto, para concluir, queria-vos apresentar aqui aquilo que eu considero serem os 5 mandamentos dos territórios competitivos. Em primeiro lugar, todos nós concordamos que os territórios têm que ser cada vez mais amigos do ambiente. Temos que pensar na sustentabilidade ambiental dos nossos territórios, das nossas cidades, das nossas vilas, e sabemos que as novas gerações estão cada vez mais preocupadas com os desafios que temos pela frente em termos do clima. Em segundo lugar, queremos territórios que sejam seguros e inclusivos. Territórios onde possamos circular livremente, sem estarmos preocupados com as questões da segurança rodoviária, por exemplo, onde uma mãe pode andar, uma mãe ou um pai, naturalmente, com o seu carrinho de bebé em segurança, sem estar preocupado se está em risco a sua integridade física. Queremos territórios que sejam confortáveis em termos de mobilidade. Quem é que já não teve a experiência, e eu ainda ontem tive, de estarmos a deslocar-nos de nossa casa para o trabalho, apanharmos trânsito, de termos o nosso filho no banco de trás a ficar irritado e também a irritar-nos a nós e ficarmos estressados porque estamos a ficar atrasados para chegar ao trabalho e, portanto, isso prejudica-nos logo o nosso início do dia. Temos que pensar, em quarto lugar, em territórios tecnológicos e analíticos. Não basta ter as infraestruturas tecnológicas, que são fundamentais hoje em dia, mas também temos que saber aproveitar ao máximo o potencial que os dados nos dão. Hoje podemos tomar decisões melhores, podemos tomar decisões mais eficientes se tivermos acesso aos dados que toda esta tecnologia nos traz. E, por fim, temos que ter territórios que sejam interessantes. Obviamente que o património cultural, o património histórico, a riqueza arquitetónica de uma cidade é uma mais-valia, mas, sobretudo, temos que ter também territórios que sejam vibrantes, do ponto de vista cultural, do ponto de vista desportivo, do ponto de vista das dinâmicas sociais, porque hoje as pessoas procuram, sobretudo, a felicidade. E também temos a perfeita consciência que as novas gerações, o talento, procura exatamente tudo isto, estes 5 mandamentos. E ao contrário daquilo que acontecia no passado, em que as autarquias procuravam captar empresas, procuravam captar investimento privado para depois criar postos de trabalho e que as pessoas vinham atrás dos postos de trabalho, hoje é exatamente ao contrário. Hoje nós temos que ter talento. Nós hoje temos que ter recursos humanos qualificados para as pessoas virem. Se um território, se um concelho tiver mão de obra qualificada, se tivermos talento, eu tenho a certeza que qualquer empresa tecnológica gostaria de sediar num território que tenha jovens bem qualificados para prestarem serviços a essa empresa. E, portanto, o nosso desafio é este. O nosso desafio, o nosso negócio é trazer felicidade às pessoas enquanto autarcas e é planearmos o nosso território de uma forma sustentável e, na minha opinião, termos sempre presente estes 5, que podiam ser 10, mas são 5 mandamentos dos territórios competitivos. Muito obrigado a todos pela vossa atenção.